Eu sou Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja, e estou aqui mais uma vez na Casa Rosa, em Salvador, e hoje, para minha grande alegria, vou conversar com Sabrina Fernandes. Você tem seu canal, tem gente que te acompanha, você tem um grande acompanhamento. Eu li o Jones Manuel, vi você com ele. Isso para mim teve uma importância muito grande, é um negócio... Então, eu tenho uma gratidão enorme pela coisa que vocês trouxeram para mim. A gente que agradece o espaço também, né, Caetano? Eu agradeço a Mauro Lima, cineasta, meu amigo, que foi quem me sugeriu. Até a primeira vez que eu vi você e Jones Manuel juntos, eu achei muito legal, achei você muito bonita. É porque assim, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Eu sou muito vaidosa. Eu imagino, porque você é bonita cabelo, e você... mexo, eu amo maquiagem. Tanto que eu fui brincando que um dia eu vou fazer um vídeo falando de Max fazendo maquiagem, assim, sabe? Porque eu gosto muito. E aí, às vezes eu recebo comentários de pessoas falando assim: nossa, Sabrina, eu queria confessar pra você que sempre aparecia a miniatura de um vídeo seu aqui pra mim e eu olhava e falava assim, conteúdo de direita. E nunca clicava. E as pessoas nunca clicavam. Então eu tenho um vídeo, por exemplo, chamado Verdade sobre Marx. Aí eu falo assim, essa menina loira, aí, na época eu era loira, essa menina loira aí de direita falando mal de Marx. Deve estar falando mal de Marx. Exato. Então, assim, tem essa questão de, às vezes, bugar um pouco a cabeça da pessoa por conta dessa questão da aparência. E o YouTube brinca muito com isso. E é por isso que quando a gente vai para o YouTube, a gente tem que aprender a linguagem do YouTube. Não é a mesma linguagem para todo mundo. O canal do Jones é um pouco diferente do meu, que é diferente do meu marido, que é diferente de vários outros amigos. Então, a gente tem assim, grupos de comunicadores mesmo fazendo comunicação de esquerda radical. Mas você tem que aprender a conversar com a câmera, você tem que aprender coisas de linguagem. Então, tem todo um processo. No você fim das aprendeu contas, bem, viu? Você aprendeu bem. Mas aí você tem que assistir muito YouTube. É isso. A melhor eu forma estou de aprender é assistindo mais muito. por causa de vocês. Tá vendo? Por isso que tem Caetano de youtuber também. Você é de origem evangélica, né? Na Sim. sua criação, sua família. Sim. Como você chegou ao marxismo? Eu estava até refletindo um pouco sobre isso, porque teve agora um evento com milhares de pessoas no Brasil, o Bolsonaro participou, se converteu a Jesus novamente, né, que é o tal do Dascend, que faz parte de uma movimentação mundial. Uma amiga minha que é evangélica de esquerda, feminista, que é a Camila Mantovani, tem até falado muito sobre isso, e eu lembro muito desse impacto na minha adolescência, de eu ir para esses grandes eventos neopentecostais mesmo, ser batizada nas águas, e eu já ouvia naquela época que Marx era coisa do diabo, tem apostilas que eu lembro de ter contato com elas que falavam mal de Gramsci, que era bem aquela coisa de Olavo de Carvalho mesmo, com uns versículos ali, aí usava Efésios, Provérbios, e jogavam alguma coisa ali. Mas eu sempre tive algum incômodo, e eu acho que isso tinha a ver muito com a questão de gênero mesmo, na igreja, que se falavam como é que a mulher tinha que se comportar o tempo inteiro, e não se falava a mesma coisa para o homem. Então, a gente tinha que se vestir de uma certa maneira, porque senão ia estar lá tentando o irmãozinho. Então, você não pode tentar o irmãozinho, a culpa era nossa. E eu tinha esse incômodo. E quando eu fui morar fora para fazer faculdade, e eu comecei a estudar diferentes coisas, eu peguei uma disciplina que era economia marxiana, e a gente passou o semestre inteiro lendo Capital Volume 1. No final desse processo, a professora deu um certificado para a gente, que fulana, Sabrina Fernandes, leu Capital Volume 1 por completo. Porque realmente eu tinha, acho que 19 anos, então era um grande feitio, fiquei bem orgulhosa. E daquele momento em diante, eu passei a olhar para várias coisas que, crescendo, eu achava que eram complicadas na sociedade, mas eu não sabia vincular a uma perspectiva política, e aí falar, então isso aqui é exploração. Então algumas pessoas têm muito mais do que as outras, não é porque as pessoas têm muito mais, trabalharam mais. Ou, às vezes a gente tinha aquela ideia de que assim, não, nasceu melhor. Nasceu com melhor condição de vida, mais oportunidades. Mas, e aí, e antes? Então é aquela coisa que depois eu fui descobrir que era materialismo histórico. A metodologia do Marx, que passou a me explicar os fenômenos da sociedade, não de forma
espiritual ou de forma de pensar, alguém teve sorte, outra pessoa não teve sorte, mas explicar que a história, ela vai criando certas condições. E se a gente quiser mudar a realidade hoje, a gente tem que mexer nessas condições materiais, não é só força de vontade, não é só pensar positivamente, que é muito dessa vibe hoje em dia do coach, né? Do empreendedorismo, todo mundo pode tudo, basta você querer e se empenhar, que é totalmente fora da realidade do Brasil e do mundo. Mas quando eu olho para a realidade do Brasil e querer chamar a galera que está entregando iFood, que está entregando Rappi, de empreendedor, que tem uma pessoa que tem uma grande visão, para mim isso é canalice mesmo. Algum aspecto disso é cínico, né? E o difícil é que muita gente acaba absorvendo, porque é muito melhor você compreender que eu estou ralando, mas eu vou sair disso aqui e eu tenho um potencial através disso, do que compreender que existem plataformas que estão aí hoje em dia para me explorar e para garantir que o emprego seja cada vez mais precário, mais informal, que eu não tenha direitos. Porque se a gente pensar que não, eu tenho potencial, estou ralando, mas vai melhorar, parece mais palpável, né? Parece que assim, isso depende de mim. A outra perspectiva, que é por isso que o marxista geralmente é uma pessoa mais pessimista, é porque, não depende só de mim. Depende de uma coletividade, de articulação, de organização, de correlação de forças. A vida é muito, muito, muito complicada mesmo. E aí, geralmente, isso é jogar um balde de água fria em cima da cabeça da pessoa. E eu digo para as pessoas que eu tento fazer isso um pouco com Tese 11. Pegar algo que está lá e falar, isso aqui não é normal. Isso não é normal por conta disso, disso, daquilo. E aí a pessoa fala, qual é a solução inteira? Eu não tenho, não é receita de bolo. A gente tem que articular e você vai fazer parte dessa solução. Você não tem que esperar alguém entregar de graça na sua mão, porque isso não vai acontecer para mudar o mundo. E você acha que você tem sentido que pessoas respondem a você que mudaram por te ouvir? Eu recebo cartas, eu tenho caixa postal, faço evento, então eu recebo cartas também, mensagens, várias coisas, e eu guardo tudinho. Às vezes, quando é pela internet, eu dou print para esses casos que me ajudam a me manter mais otimista, que me ajudam a lembrar que o trabalho é importante quando eu estou recebendo uma ameaça, quando eu estou recebendo hate. E tem casos muito legais. Tem casos de gente que assim, votei no Bolsonaro, assisti o seu vídeo sobre quem ganha com o governo Bolsonaro, que eu vou falando dos interesses por trás de tudo, e abriu a minha cabeça, e eu comecei a assistir outras coisas, aí começou a assistir outros vídeos também, aí foi ler o livro, aí falou, Sabrina, para mim que não estou acostumado, eu achei o seu livro difícil, porque eu não achei que é um livro de leitura, é um livro de estudo. Eu falei, realmente, eu estou escrevendo um outro livro agora, que é um livro introdutório. Sintomas Mórbidos não é introdutório. Mas ver as pessoas, assim, interessadas em política, a ponto de pegar um livro com bastante teoria marxista e estudar com todo cuidado, como eu explico os problemas, por que a esquerda não se une, explico o junho de 2013, e uma pessoa que nunca tinha tido contato com livro de política, ir lá e estudar, e anotar, e colocar post-it, isso me dá bastante esperança. E me dá muita esperança ver que as pessoas estão se organizando. Tem gente se filiando a partido, montando um coletivo, participando de movimento social. Então, o pessoal está chacoalhando. E não é, claro, por conta da gente, mas eu acho que esse trabalho de comunicação contribui, dá uma faíscazinha aqui. Então, assim, se todo mundo combinar direitinho, né, talvez a gente consiga bolar um sistema de maior organização das pessoas. Escuta, quando você contou a sua chegada ao marxismo, você contou muito de um ponto de vista da sua experiência pessoal, mas não contou se houve influência de colegas, pessoas que você conheceu, que disse... Então, houve isso ou foi direto nos livros? Eu fiz economia. E aí, geralmente no Brasil, a economia é muito liberal, muito antimarxista. Como eu fiz economia no Canadá, eu fui com 18 anos, consegui uma bolsa, eu trabalhava 6 empregos intermitentes, saía de um, ia para o outro, era uma confusão. Mas gostava muito das aulas de economia, porque além de ter essa economia padrão no meu departamento, tinham 2 professores marxistas. Uma era essa que deu essa aula sobre Marx, foi quem me apresentou para o feminismo marxista também. Então, abriu minha cabeça para me explicar por que eu estava incomodada com o pastor 5 anos atrás. Tinha alguns colegas ali, a gente foi montando grupinhos, li um pouquinho mais, mas foi no mestrado mesmo que eu já passei a me organizar politicamente, para além
aquelas campanhas do movimento estudantil. E aí eu tive contato com gente que totalmente mudou a minha cabeça. O meu orientador talvez seja a pessoa mais responsável por tudo, porque ele sempre falou, leia de tudo. Você vai ler de tudo. Então, eu sempre li não só o conteúdo marxista, então todas as variedades dentro da esquerda, tudo que chegava de conteúdo na sociologia pós-moderno, é moderno, eu lia, e eu li muito do material, né? Eu li Hayek, eu li Mises, eu li Olavo de Carvalho, eu leio Olavo de Carvalho até hoje. Eu li Olavo de Carvalho muito cedo, nos anos 90. Pois é, e eu leio e as pessoas assim, como? Por que você está fazendo isso? Eu preciso entender o Olavo de Carvalho para poder criticar, para poder apontar o que está errado nisso aqui. Ele até comentou num vídeo meu um tempo atrás, que eu falei disso lá, e ele falou que eu estava errada sobre a distinção entre marxismo e marxiano. Tá bom. E assim, o nível da petulância. Mas eu tenho que ler o cara, até porque lendo o cara, eu leio William Lind e eu vou ver que o Olavo de Carvalho não é tão original quanto as pessoas pensam. Não. Que muito do que ele escreve, ele simplesmente está regurgitando o que a direita conservadora dos Estados Unidos estava produzindo desde antes dele. Então, todo esse pânico moral relacionado a Gramsci, a Marcuse, que é pouquíssimo lido no Brasil. Quase ninguém lê. Eu amo Marcuse, mas quase ninguém lê Marcuse. E o Olavo falando dele. Marcuse foi o meu marxista preferido. E também do pessoal, quando eu era jovem, a grande figura de pensador era Marcuse. Ele foi uma grande referência, tanto ali na época do movimento anti-guerra, e também ele foi orientador da Angela Davis. Eu sei. Então, assim, ele conseguiu impactar também multiplicando, né? É muito interessante, quando você tem um aluno, seu aluno vai e faz grandes coisas, seu aluno carrega um pouquinho de você ali. E o Marcuse, para mim, ele é fenomenal, porque ele consegue se manter aquele marxista raiz e, ao mesmo tempo, explicar fenômenos muito contemporâneos da época dele. Naquele momento, ele parecia um de nós. A gente jovem e ele faz coisas que ele o filho dele é uma excelente referência para quem estuda questões de direito à cidade, luta por moradia, numa perspectiva... O David Harvey é o mais famoso de todos, né? O David Harvey vindo ao Brasil também, mas o Peter Marcuse também é uma excelente referência e eu acabei me juntando tudo ali naquele bolo. Foi muito importante para mim e quem me apresentou o Marcuse foi o meu orientador. Muito bem. Na época que eu era jovem, Marcuse ele era tão famoso que quando anos depois eu vim escrever um livro que chama Verdade Tropical, finalmente, que é um trocadilho com o nome de um bolero, Vereda Tropical, eu ia botar o título do livro Boleros e Civilização. Ótimo. Por causa de Marcuse. Mas aí o editor disse assim, mas ninguém se lembra mais de Marcuse. O editor americano, porque esse livro foi encomendado por um americano. Aí eu falei, Boleros and Civilization, ele falou, mas ninguém aqui pensa em Marcuse mais, ninguém sabe, nem vai lembrar. Mas é um excelente trocadilho. O trocadilho é um excelente trocadilho, eu amo um trocadilho, fica muito Boleros bom. e Civilização. Fica muito bom. E a coisa assim, Eros e Civilização não é um livro muito fácil, especialmente se você se você não compreende nada de psicanálise, você não faz ideia do que ele está falando ali. Tem muita psicanálise. Então assim, você tem que ir para Freud antes, para compreender. Então é muito fácil um Olavo de Carvalho, essa galera, compreender tudo ao contrário e falar que esse é um livro que fala sobre orgias e coisas assim. Porque se você não para se debruçar sobre aquilo ali, é difícil. Mas eu sou daquelas que acham que marxismo e psicanálise tudo a ver. A gente tem que casar os dois, usar o tempo inteiro. Eu estou mais perto disso do que no contrário. Eu gosto muito, nos sintomas mórbidos eu uso algumas categorias freudianas, um pouquinho de Lacan também, mas eu sou mais, por conta do Marcuse, eu sou mais chegada no Freud. Eu também. E aí, eu prefiro Freud e eu acho Lacan mais difícil Lacan. também, para ser bem honesta. Lacan tem um pouco de mistificação, tira muita onda. Assim. O Freud, tem textos do Freud que eu passo para as pessoas que falam assim, mas eu vou dar conta de ler? Não, tem textos extremamente fáceis do Freud escritos por ele. Então, ele é mais acessível, tem essa perspectiva. Não, e muito claro, né? Ele escreve para ser compreendido, não para causar uma impressão estranha. Luta e Melancolia, que é um texto que eu uso, qualquer pessoa consegue ler tranquilamente, sem nenhuma compreensão prévia de psicanálise. Mas mesmo as coisas que tratam de sociedade são muito impressionantes, né? Eu estava comentando isso, que às vezes... durante um período eu fiquei muito
muito menos simpático ao marxismo do que voltei a ser agora, por causa das péssimas notícias que vinham dos países que adotaram o comunismo, ou que fizeram experiências socialistas. Evidentemente, eu imaginava, isso é utilizado também pela propaganda americana e pelos capitalistas, mas, ao mesmo tempo, isso não se desmente. E há uma questão aí então eu ficava muito mais perto dos liberais, entendeu? É curioso. Mas é um pouco do que você conversou com o Jones ali também, quando você entrevistou ele. É algo que eu debato muito com ele também, que é aquela questão da gente tentar compreender a história sem moralismo. Olhar o que aconteceu sem trazer explicações de grandes monstros, porque é muito fácil explicar a história, falar que tinha um grande monstro. Né? Eu posso virar e falar, nossa, o Hitler é um grande monstro. Tá, mas o que explica como que ele conseguiu chegar ao poder, como ele conseguiu fazer tudo que ele fez, qual que era o projeto de nação, como que até hoje existe um resquício disso, um neonazismo que perdura até hoje. Porque se a gente explicar como o grande monstro, a gente não vai conseguir explicar muito bem a questão do neonazismo hoje. Claro que não. Mas você sabe que, por exemplo, pensando em coisas como essa, eu às vezes achava que Freud dizia melhor sobre como enfrentar, pensar essas coisas do que Marx, entendeu? Durante um período. Sim. E agora não sei. E de fato, não sei, eu não tenho tanta cultura, eu não sou letrado como você, eu não leio tanto. Eu leio muito, nunca paro de ler, desde moço, gosto de ler, mas é muito desorganizado. Eu sou o anti-arquivista total, não anoto nada nos livros. Pois vamos começar a anotar nos livros. Será que aos 77 até isso você vai mudar em mim? Eu tenho uma amiga que nunca anotou em nenhum livro e hoje em dia está desenhando. Ela fazendo desenhozinhos mas ela assim, deve ter 32 anos, né? Ela está um pouquinho mais perto de mim na idade. Mas não existe idade certa para começar ou terminar qualquer coisa. O importante é o interesse. E o tal de conversar com o livro, para mim, fez toda a diferença quando eu estava fazendo meu doutorado, em termos de ritmo, em termos de produção, e até hoje, assim, minha pesquisa... Eu converso muito com os livros. Então, anota... Mas assim, na hora que eu estou lendo, fico pensando... Mas aí o livro não vai saber e depois gravo na mente o lugar onde aquilo estava. Pois mas aí você teve um monólogo com o livro e o livro não sabe. Eu não escrevi nada lá, não escrevo nada nos livros. E tem um negócio maravilhoso que acontecia muito assim, às vezes um professor aposentava e ele deixava vários livros assim na sala coletiva do departamento e falava, esses aqui eu não vou levar comigo, que aluno que quiser vir pegar, e assim, era o dia que eu fazia a festa. Eu acho que metade da minha biblioteca foi assim, era herdando de outros professores. E tem um negócio mágico de pegar um livro e ver a anotação dos outros. E aí você conversa com a anotação dos outros. E para mim isso sempre foi muito fantástico. Eu sempre tive o hábito da leitura. Então para mim foi fácil. Desde pequena, lia muito. Meu pai dá risada, porque eu estava lendo Machado de Assis com 10 anos de idade. Meu pai veio do interior, da roça, e ele sempre gostou de estudar. Então, assim, trabalhava na roça e estudava. E aí teve uma vez que ele ganhou uma competição da escola de literatura, ele ganhou a coleção completa do Machado de Assis. Ele tem ela até hoje. E eu, pequenininha, eu olhava livro e imaginava aquela coleção de capa dura, tudo marrom. Eu tava lá, eu lendo Dom Casmurro, pequena. Tava entendendo nada, mas tava me achando o máximo. Aí eu queria... o pessoal falando de Constituição. Aí eu quero ler essa Constituição. Aí eu fui lá ler a Constituição. Então, curiosa. E eu acho que curiosidade é algo que, se você trabalhar, aí ela vira um hábito. Então, leitura, gostar de ler, não é algo que você nasce gostando de ler. Agora é você pegar aquela curiosidade sua e transformar em algo. E às vezes tem uns métodos para isso. E eu sou favorável a essa ideia de que se você escrever no livro, se você tem medo de escrever no livro, pode escrever de lápis. Não tem problema. Tenho medo não, nunca estava com um lápis. Eu vou ler o livro, então eu nunca tinha. Aí eu já monto os posts coloridos assim, com as canetinhas, e eu vou escrevendo de lado. E aí... Moça organizada. Mas você não sabe o que é um rapaz desorganizado. Caetano, quando você vai compor uma música, você às vezes escreve, aí você vai escreve por cima e você vai se questionando no processo? A maioria das vezes eu escrevi depois que já estava feita para anotar. Mas você chega a se questionar, aí você canta de novo, fala, não é assim, e volta lá? Volto, às vezes risco. Tiro uma frase, mudo uma palavra. Para quem trabalha com teoria, é um pouco isso. Já está lá escrito.
E agora eu tenho que ir lá, aí eu volto lá. E já aconteceu de eu reler e falar que porcaria é essa que eu escrevi aqui, eu não entendi nada disso aqui. Aí eu vou lá e risco, Nas minhas canções eu faço também alguma coisa. Não sou muito rigoroso não, mas conserto uma coisa ou outra. Agora, eu já escrevi um livro e também escrevi uns artigos que foram reunidos em outro livro. E quando eu escrevi o livro, eu reescrevia, eu relia, riscava, reescrevia, consertava. É Eu esse também não processo. sou, Tá vendo? não sou relapso. Não, então, tá vendo? É isso. E eu Mas- tento falar isso para as pessoas, porque o pessoal acha que assim, eu nunca vou conseguir ler desse tanto, ou eu não tenho tempo. E isso é muito importante, porque o pessoal vê a quantidade de coisa que eu leio e fala, nossa, eu nunca vou dar conta. Gente, mas isso eu faço da vida. Então, é o que eu faço da vida. Então, o tempo, por exemplo, você está 8 horas no seu meio de trabalho, aquelas 8 horas eu já estou lendo. Não é o que eu só faço quando eu chego de casa de noite. Então, lógico que eu vou ler mais. E para isso é uma função do YouTube também. Eu tá ajudando a poupar tempo para as pessoas. Mas pegar esse hábitozinho, ainda mais na nossa sociedade, que seria muito, muito mais interessante. O Bolsonaro aí falando de, nossa, tá faltando ilustração, né? Tem palavra demais. Palavra demais nos livros. Nos livros didáticos. Então, eles querem, na verdade, deseducar desse sentido. Então, se a gente encontrar uma outra forma de pegar a curiosidade e criar o hábito da leitura, cada um no seu ritmo, cada um vai pegando, às vezes você não vai entender tudo logo de uma vez. Não é para pegar Grundrisse do Marx, que eu acho que é a obra mais difícil do Marx, que é praticamente os rascunhos dele que virou livro, né? E aí pegar, vou entender isso. Não, eu demorei muito tempo. Muito tempo para chegar nesse ponto. Então a gente vai se testando no processo, a coisa não se deixar vencer por derrotismo, né? Eu não dou conta, eu não entendo nada, ou às vezes eu preciso que tudo seja extremamente mastigado. É bom ter um pouquinho do desafio, porque senão a gente acaba indo para o caminho deles, né? É muito fácil. O discurso da direita, várias vezes, ele é muito fácil porque ele está errado. Não é porque eles têm um grande dom de comunicação, de falar algo super didático, super ultra fácil. É porque está errado. Então, se eu virar e falar assim que essa parede que está aqui no fundo, na verdade, ela é azul, é muito simples, mas está errado. Então, é o que eu vejo na maior parte desse conteúdo por aí. E, às vezes, para eu ter que explicar, na verdade, o que é um tingimento que faz um vermelho, o que é um azul, agora eu tenho que explicar duas coisas. Então, desfazer o que foi deseducado é mais difícil. Eu queria dar um pequeno salto falando de livros, porque num vídeo seu em que você fala sobre feminismo e as vertentes, toda aquela, muito bem, muito bem explanado, embora você mesma reconheça que o assunto é vasto demais e que você acho pode... um dos vídeos mais difíceis do canal. Mais difícil. Hoje, se eu fosse fazer aquele vídeo de novo, eu ia fazer 5 vídeos. Ralentar mais, separar mais umas coisas. Mas eu fiquei fascinado, gostei muito. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta sobre um livro que... acho que você fez 2 vídeos, né? Um eu vi inteiro, o outro eu acho que não vi inteiro. Talvez você tenha falado e eu não tenha visto. No que eu vi inteiro você não fala. Que para mim foi um livro formador da minha vida, da minha adolescência, que é O Segundo Sexo. Sim, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Que para mim começou tudo aquilo, para mim, eu morava em Santo Amaro e era adolescente, e eu li aquilo e eu fiquei aquilo... Não sabe, foi uma mudança. Ela é extremamente formadora. Eu fui ler Simone de Beauvoir quando eu estava começando a entender teoria feminista. Não é o que eu trabalho no meu dia a dia. Você já pegou o feminismo americano? Sim, a gente tentando compreender o que a gente fala que são os textos formadores. O dela é um texto formador. Tem outros textos, por exemplo, a Mary Wollstonecraft falando dos direitos da mulher, muito mais antigo, também é um texto formador. Não, o próprio John Stuart Mill, né? A gente tem que pegar... e até discussões assim, da União Soviética, do August Bebel falando da questão da mulher, a origem da família da propriedade privada do Engels, são textos formadores que a gente vai desenvolver, mas o da Simone, ele é aquele que a gente já consegue colocar dentro do movimento feminista. Os outros são pré-feminismo. O dela a gente já consegue colocar. Aquilo inaugura o feminismo propriamente. Sim, e aí formou muita gente, mas o que eu acho muito interessante... O que eu acho interessante da obra dela é que cada pedacinho, cada vertente do feminismo tenta catar ela para si.
Isso acontece muito. Então, assim, e hoje em dia eu vejo isso acontecer com uma outra feminista, que é a Silvia Federici, que estava no Brasil ano passado, que é do Caliban e a Bruxa. Eu até fiz a orelha de um livro recente dela, e aí cada vertente, não, uma grande referência nossa, porque tem obras que impactam tanto que você quer puxar para o seu lado, e eu sempre vejo a Simone meio que em disputa, e eu, na verdade, localizo ela meio que por fora, porque por ser um texto formador, ele explica muito mais para a gente essa compreensão do gênero em si, da situação da mulher em si, do que exatamente qual que é a raiz e qual que é o projeto político, que é onde a vertente vai se preocupar. Então eu faço, não, compartilha, vamos partilhar. Não é para falar, é nosso e vocês não podem ter que isso. Tem essa competitividade, isso rola também. Mas com certeza fez parte de toda essa discussão, principalmente depois quando as professoras começaram a trazer também a questão do próprio feminismo negro, dessa intervenção que ocorreu, porque o feminismo era extremamente branco, majoritariamente classe média. A Angela Davis, ela é muito central nesse debate, a Bell Hooks também, que apesar de ser uma referência pós-moderna, que não se assemelha com o marxismo, eu acredito que é uma excelente referência, eu costumo recomendá-la. E é sempre essa questão, né, que às vezes as feministas brancas estavam pedindo coisas que, na verdade, faziam parte da realidade da mulher negra, que era assim, quero trabalhar. Estava trabalhando desde antes. E, geralmente, para cumprir as funções da mulher branca, para depois ela poder ir trabalhar. Então, não é uma questão de, temos visões diferentes. Não, é porque as realidades são diferentes. As realidades são diferentes. E isso precisa ser trabalhado. Isso não é dividir a classe. Porque a gente ouve isso na esquerda o tempo inteiro. Que feminismo está dividindo a classe trabalhadora, que a luta antirracista, que a luta LGBT, estão dividindo a classe trabalhadora, estão fragmentando, estão fazendo as pessoas brigarem entre si. Eu falo, não, é a opressão que divide, né? Isso precisa ser bem responsável para enfrentar essa questão. Eu acho que você tem coragem e liberdade mental para enfrentar, mas não é fácil. Não é, até porque eu acho que uma coisa que eu faço muito e torna o negócio um pouco mais difícil é que, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer uma oposição com a direita, eu tenho que demarcar dentro da esquerda. E isso traz uma responsabilidade e, às vezes, o que você recebe é hate dos dois lados. Bom, como eu sou artista, e artista popular, então eu sou acostumado a isso desde novo. Eu fui atacado pelos dois lados, direita e esquerda, desde que eu comecei minha carreira. Quando eu fiquei famoso, trabalhei 1 ano famoso. Nesse ano, a esquerda me vaiava, reclamava, xingava, dizia que eu era um colaborador do imperialismo, porque aceitava influência da música inglesa e americana, e outras coisas, que achava que a música é comercial, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a direita me prendeu. Eu fiquei 2 meses preso, depois 4 meses confinado, depois 2 anos e meio exilado. Então eu apanhei dos dois lados. Mas o artista é assim, o artista é um pouco... A definição política do artista é muito difícil, porque... Mas até pra gente não era para ser assim, Caetano, porque apesar da gente estar fazendo a disputa política, tem formas e formas de se fazer disputa política, e a forma de ser respeitosa, ela nunca vai levar a uma síntese, ela nunca vai levar a um resultado produtivo. Mas existe uma lógica dentro da esquerda que ela é destrutiva mesmo. Eu quero destruir o meu oponente porque ele não é o marxista que eu quero que ele seja. Então, isso ocorre dentro do marxismo. Isso ocorre na esquerda em geral, que é muito maior do que o socialismo, que é muito maior, inclusive, que a esquerda anticapitalista. Eu sou mais flexível na minha definição. Eu coloco o centro mais progressista, que pensa um capitalismo humanizado, ali num cantinho na esquerda também. Tem gente que vai falar que isso é direita. Então, assim, eu tento ser um pouco mais flexível e demarcar ali dentro. A questão é que tem formas de você ir lá e debater e demarcar. As nossas diferenças são essas, e tem aquela que eles realmente querem eliminar a pessoa do espaço. E esse é um dos problemas que a gente encontra, dentre vários outros. Então, a esquerda não se une por 1000 coisas, na verdade. E eu, quando comecei a minha pesquisa, o pessoal virava e falava assim, mas assim, por que as pessoas não conversam? Se a gente coloca, né, vamos colocar Ciro Gomes, Haddad, Lula, Manuela Dávila, vamos colocar todo mundo junto no lugar. Gente, as pessoas conversam o tempo inteiro.
eles dividem mesas juntos, né? As lideranças estão sempre circulando nos mesmos espaços. Não é falta de olhar na cara a cara, é a gente conseguir demarcar os projetos e a fazer aquela defesa de qual projeto que a gente acredita que realmente vai funcionar. Isso é muito mais difícil. Você não acha que o próprio fato de ser esquerda, no sentido de estar do lado do progresso, do avanço e das mudanças, necessariamente tende mais a criar fragmentação do que o conservador, que tem um mundo estruturado que ele quer defender? Certamente. Então aí o conservador é mais fácil para o conservador se unir com os outros conservadores do que para quem quer mudar as coisas. Até porque a gente tem que trabalhar com imaginação, né? Você trabalha com a imaginação, então é mais difícil. Assim, no conservadorismo são disputas por cargo, por poder, não ir com a cara um do outro. Mas é dentro da estrutura, é disputa dentro da estrutura. E no final das contas não muda nada. Quando tem uma briga lá, Alexandre Frota com Joyce Hasselman, com a galera do MBL, com o Bolsonaro, não muda nada. Não muda nada. Eles estão brigando entre si ao redor da sua própria plataforma. Na esquerda, a fragmentação, ela realmente tem a ver com ideias diferentes sobre como alcançar, às vezes, objetivos diferentes. Porque quem tem um objetivo do comunismo é diferente de quem tem um objetivo de um capitalismo mais humanizado, mais social-democracia. Aí tem quem tem uma perspectiva revolucionária, quem tem uma reformista. Então, tem uma pluralidade mesmo. A pluralidade em si, ela não é fragmentação. A fragmentação, ela ocorre quando a gente não consegue trabalhar com essas ideias diferentes para gerar algum tipo de acordo. Para pegar, olha, isso não vai dar certo, a gente tem que... A história nos provou que isso aqui não funciona dessa maneira. Ou eu, por exemplo, eu sou ecossocialista. Dentro da esquerda, tem uma galera que trabalha com a questão da ecologia que a gente chama de ecomodernista, que tem uma ideia mais que a tecnologia vai resolver os problemas e tal. Eu faço oposição a essa galera. Não é porque eu não gosto deles. É porque eu acredito que a gente não tem capacidade energética e de metais raros no planeta para a gente conseguir resolver o problema com tecnologia. Por mais que eu apoie que eles consigam, que a gente tenha avanços tecnológicos de captura de carbono, por exemplo, não dá para esperar isso. E também não dá para a gente achar que a gente vai poder ter um comunismo aí cheio de luxo, cheio de coisa, de tranqueira, de uma sala lotada de coisa, só que aí todo mundo vai ter. Então vai ser um comunismo de luxo. Sendo que de onde que vão vir esses recursos? E a poluição? E o lixo? Os resíduos vão continuar ocorrendo. E a população tende a estabilizar por volta de 11 bilhões. Ainda tem muita gente para nascer no planeta. Então eu fico assim, olha, não é porque eu não gosto de vocês, é porque, baseado em todos esses elementos, não vejo que funciona. Eles são como que aceleracionistas, né? Tem alguns, mas tem várias linhas assim, dentro do ecomodernismo. Mas o que me deixa um pouco abalada é porque eu nunca consegui encontrar. Eles pegaram os números e falaram, não, a gente consegue resolver isso, aí a gente vai ter um monte de painel solar e vai ser super tecnológico, aquele futuro meio Jetsons do desenho. E assim, eu gostaria de lembrar que assim, eu adorava o desenho quando eu era pequena, adorava, mas olha lá, o cara ainda era super explorado pelo chefe. Então o pessoal estava tudo automatizado, mas ainda tinha toda uma distinção de classe ali em Jetsons. E mesmo assim, não é assim, a gente não tem a capacidade. Toda vez que a gente produz painel solar e faz as baterias, ótimo, mas vamos olhar para aquela situação, o que a mineração de lítio está criando? Então, a gente vai ter que ter certos tipos de redução. Algumas coisas precisam ser diferentes no planeta para a gente conseguir ter esse nível de sustentabilidade. A questão é o quê? O que a gente vai mudar? Num vídeo seu você fala em mudanças na própria tecnologia, nas próprias ambições tecnológicas. Isso eu achei bonito, essa força da imaginação. E uma coisa que me impressionou muito, que balançou minha cabeça, foi aquele destaque que você deu, a ideia de uma questão metabólica, como Marx coloca. Sim. Porque Marx, a meu ver, foi predominantemente produtivista. No entanto, você apresenta um momento, pelo menos dele, em que
ele pensa a questão como uma questão metabólica, uma questão de encontrar equilíbrio, né? Como no metabolismo. Tem alguns autores que são fundamentais para a gente questionar isso do produtivismo de Marx, porque... Você citou alguns lá, mas passa rápido, eu não anotei. Tem o John Bellamy, tá vendo? O caderninho do Tese 11. Eu não tenho lápis, caneta. Tem o John Bellamy Foster, que talvez seja a minha maior referência do campo. Correio Saito, vai sair o livro dele, traduzido em português pela Boitempo esse ano. E tem vários outros, tem Paul Burkett, Ian Engels, várias pessoas trabalhando com procurar a ecologia dentro de Marx. E o que a gente encontra é que muito do que a gente pensava que era produtivismo em Marx, ou uma grande admiração pela capacidade produtiva do capitalismo, era uma compreensão de Marx sobre as diferentes condições materiais que surgem a partir do capitalismo e que criam certas possibilidades. Mas elas criam possibilidades desenfreadas. Então, lá no Capital, volume 3, então, quando Marx está estudando o modo de produção capitalista, tem Capital, volume 1, 2 e 3. No 3, tem muita discussão dele sobre a questão agrária. Pouquíssimas pessoas leram Capital, volume 3, mas é o meu favorito. Só li um tanto do volume 1. E lá ele fala de questão agrária, ele teve um período que ele estava estudando fertilidade do solo. Ele era um cara muito desenvolto, ele lia sobre tudo, lia e escrevia em várias línguas, por isso que eu fico muito chateada de ver as pessoas falar, era um vagabundo e tudo mais. Isso é uma loucura. É louco, o cara era inteligentíssimo, era um fenômeno, né? E dedicadíssimo. Muito dedicado, claro que ele tinha defeitos pessoais, a gente não está falando de um santo, é um ser humano. É um ser humano, com vários defeitos, todos temos, mas extremamente inteligente. E ele fala de uma questão que ele tá nesse trecho em que ele fala de metabolismo, ele está discutindo liberdade. Então ele vai falar, qual que é o reino da liberdade? E aí, o reino da liberdade, a gente poderia imaginar... Passar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Exato. E eu conheço a ideia. Se fosse fora do materialismo, eu ia pensar que era meio que Harry Potter. Então, eu quero imaginar tal coisa, eu mexo a minha varinha e sai algo. E aí, eu tenho liberdade de criar ao meu redor. A gente não vive no mundo de Harry Potter, a gente vive no mundo material. Então, se a gente quer fazer uma cadeira de madeira, alguém tem que ir atrás da madeira. E essa madeira tem que existir antes. Tem que derrubar uma árvore. Tem que derrubar uma árvore que já estava derrubada e você foi lá e reaproveitou, ou você reciclou uma outra coisa. Então, algo tem que vir antes. Isso tem a ver com a parte histórica. Das condições, elas são herdadas. O Marx vai falar disso. Então, o nosso reino da liberdade, ele também tem a ver com as condições que são herdadas. E ele explica que antes do período capitalista, a gente fala das sociedades pré-modernas, ou até mesmo sociedades que ele chamava de comunismo primitivo, né? O Engels vai classificar assim também. O que vai ter ali, naquele sentido, é que, olha, você está lutando com a natureza. Você precisa de algo que veio da natureza e você tem que lutar com a natureza para conseguir aquilo. E no nosso dia a dia a gente luta com a natureza porque começou a chover e você precisa de um abrigo. E a gente está sempre lutando com a natureza. E nesse trecho ele vai explicar que isso nunca vai deixar de ocorrer. A gente sempre vai lutar com a natureza. A questão é que o sistema atual ele gera uma ruptura nesse metabolismo da natureza. E se a gente não regular racionalmente com a natureza, a gente nunca vai ter reino da liberdade. Porque a gente nunca vai conseguir mexer nessas condições materiais, elas sempre vão estar sendo impostas a gente. Porque essa ruptura, ela sempre vai ganhar, a natureza sempre vai ganhar. Então, o máximo que a gente vai conseguir é fazer o que ele chama de regulação racional, com o metabolismo da natureza. Metabolismo. É isso, então não é... Esse trecho, para mim, é aquele que demonstra que o Marx não era um prometeano, não era um cara que falava assim, vamos dominar geral. Mas há todo um aspecto daquela admiração pela capacidade produtiva, criativa. Nos manuscritos de Paris, de 1844, ele fala isso como ser humano mesmo. O ser humano ele é criativo, ele tem propósito no trabalho. Ele vai diferenciar das abelhas nesse sentido. Que aí, assim, eu sou vegana, então eu falo assim, tem uma distinção entre animal humano e animal não humano. A gente tem propósitos diferentes, tem ciência, mas tem outras coisas. Por isso que seres humanos acabam sendo que ser os responsáveis, ou quando está explorando, ou pela proteção. E aí o Marx conta lá das abelhas, ele tem toda uma questão sobre, então o comunismo será um humanismo, porque aí o ser humano vai poder retornar a si próprio, fora da alienação do trabalho, e colocar seu propósito. E aí, em Crítica do Programa de Gotha, o Marx vai falar como uma das grandes características de uma sociedade emancipada é o colapso da diferença que existe entre trabalho manual e intelectual.
Porque na nossa sociedade, você coloca uma pessoa que faz um trabalho manual e está suando, é um trabalho que ele é pior. Então, ele é inferior, recebe menos, o trabalho intelectual ele é muito iluminado, ou algo assim. Ou não, né? Hoje em dia a gente vive na sociedade que fala mal de sociologia, filosofia e tudo mais. Mas eles tentam trazer, né? E ele vai falar, olha, numa sociedade realmente emancipada, você está livre para você trabalhar em qualquer tipo de trabalho. Fazer até coisas diferentes no mesmo dia. Ele Exato, tem um no trecho mesmo dia, é maravilhoso. Marx, E tanto fazer coisas diferentes no mesmo dia, porque a gente não vai ser mais refém do relógio, e também porque a gente está entendendo que tudo isso produz valor. Então, tem valor no trabalho manual, tem valor no trabalho intelectual. E a gente não vai estar produzindo para criar mais valia, para gerar o ciclo da mercadoria, mas sim voltado para os propósitos, para os usos. Então, na verdade, o comunismo é uma sociedade sem desperdício. Por isso que eu penso muito isso no ecossocialismo. A gente quer tornar as coisas, essa situação atual, obsoleta. Quando alguém fala assim, qual que é o problema? O que você quer? Eu preciso tornar o capitalismo obsoleto. Eu preciso mostrar para as pessoas que esse sistema aqui, ele está falido, ele está carregando a gente para o abismo, realmente, mas não basta eu falar, o capitalismo não presta. E aí? Eu tenho que criar as condições materiais para ser que nem quando antigamente, se a gente estivesse gravando isso aqui, ia ser o outro tipo de câmera com uma fita VHS, por exemplo. E aí, se eu chegasse na sua casa, né, qualquer pessoa que na minha casa com uma fita VHS, eu vou falar, tá, o que é pra gente fazer com isso? Porque eu não tenho mais um videocassete. Eu não tenho, porque a VHS se tornou obsoleta. Hoje é para você ter uma coleção, tem propósitos diferentes. Então, não é o seu dia a dia, porque hoje está no YouTube. Então, se tornou obsoleto, YouTube fez isso. Então, o que a gente precisa fazer com o capitalismo? Criar condições de uma sociedade melhor, transformada, para que não seja aquela questão de assim, quero voltar com o capitalismo por conta disso. Não, olha, ele não funciona, ele é falido ecologicamente e ele não está me proporcionando a liberdade de tempo, de criatividade, de realmente exercer o meu potencial que o comunismo me proporciona. Então, é essa sociedade que eu tenho que trabalhar para construir. Então, você se tornou vegana. Sim. E isso foi uma mudança importante de sua vida, e você tem uma atenção especial pelo caso palestino, Israel-Palestina. Sim. Eu não sou vegano, eu como carne, eu tenho uma dieta por causa de médico, né? E eu sigo a dieta, eu sou obediente, e é uma dieta, a dieta eu como carne, mas vamos apresentar uns médicos vegetarianos aí, vamos assistir What the Health, o documentário. Eu sei, eu já vi dizer que pode, mas eu não tenho só que aprender pode, isso. deve, né? Tem todos os... Porque eu tenho fibromialgia, que é uma condição reumatológica de dor crônica. Então, lido com dor crônica todos os dias. Desde... Meu diagnóstico foi em 2014, mas desde 2010 eu já tinha dores muito intensas. E hoje o meu tratamento quase não passa por remédios, porque eu fiz modificações na minha vida. E uma delas foi a questão da própria dieta. Então, o veganismo me trouxe um bônus. Eu não virei vegana por conta da fibromialgia, mas melhorou muito a minha qualidade de vida. Exatamente. Então, assim, tem todos os benefícios de saúde a partir disso também. Tem vários amigos, por exemplo, pessoas que têm diabetes e facilitou. Mas eu sempre gosto de enfatizar que existe uma diferença entre seguir uma dieta vegetariana estrita, então não consumir nada que venha de animais, então nem carne, nem ovo, nem leite, nada disso. E o veganismo, que é porque o veganismo é político. Eu acho, mas eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito da questão uma espécie de ética em relação aos outros animais, né? Sim. E até onde vai isso, né? Porque se você, por exemplo, tem muito mosquito em casa, entendeu? Eu tenho um amigo que fala, eu já vi pessoas influenciadas por indianos, tal, que não mata mosquito. Sim. Tem. E eu tenho um amigo que até é liberal e racionalista e cartesiano, um sujeito maravilhoso, mas ele acha que ele preferiria não matar mosquito, não matar animal nenhum. Eu preferiria nunca fazer nada de tudo, mas, por exemplo, o que é a situação hoje em dia? Eu preciso tomar vacina. É muito importante. Então. E atualmente o sistema
que de saúde e de avanço tecnológico faz uso de animais. Ou no teste, ou clara de ovo, na vacina. Mas os próprios animais minúsculos. Eu falei no inseto para ver até onde vai isso. Porque a gente coloca assim, por exemplo, bactérias, isso é outro campo. Então, a gente exclui isso do campo. Então, eu estava conversando com uma pessoa, por exemplo, sobre compostagem. Não tem compostagem vegana. Eu faço compostagem em casa sem minhocas. Quando surgem os bichinhos, eles vêm do jardim, eles entram na minha composteira, mas eu nunca comprei uma minhoca para colocar. Mas e as bactérias? Não, mas elas vivem lá, é outra situação. Então, a gente não está tratando disso. O que a gente trata, majoritariamente, são esses animais que a gente fala que tem senciência. Então, é a compreensão de animais que sentem dor e possuem algum propósito de vida e a gente está roubando esse propósito deles. Nenhuma vaca escolheria ficar por horas a fio em pé lá, sendo sugada constantemente, tendo problemas nas suas tetas, nas suas patas, seu bezerro sendo roubado. Não tem dúvida. É isso. Então, é um sistema, a exploração animal, ela é extremamente irracional nesse sentido. A gente está roubando os animais, aprisionando, reproduzindo só para servir ao nosso propósito, porque não teria mais de 1 bilhão de bovinos no planeta se não fosse a indústria da carne. Mas será que a espécie humana é uma aberração? A espécie humana perdeu o controle no seu sistema de produção. Mas estruturalmente, será que não é? Eu fico me perguntando mesmo, é meio... Porque às vezes eu mato um mosquito dentro do banheiro, assim, aí mato o mosquito... Mas Caetano, nesse cenário, o mosquito é o seu predador. A gente está falando, por exemplo, de um pernilongo, que vai lá te morder e tudo mais. Nesse cenário, ele é o predador. Nesse cenário... eu brinco de vez em quando assim, quem que está acima da cadeia alimentar? Obviamente é a barata. Barata, né? Eu tenho medo. Todo mundo tem pavor de barata e tudo mais. Eu tenho medo de barata. Depois que eu virei vegana, eu aprendi a retirar a barata da minha casa. Porque eu compreendi uma questão, inclusive, que assim, eu invado esses terrenos. Né? Nós, seres humanos, a gente está invadindo o espaço das outras espécies. O ser humano, já houve quem dissesse que é uma espécie de doença de pele que deu nesse planeta. Eu moro numa área um pouco mais afastada, então assim, lá em casa entra morcego, cobra, aranha, a gente está sempre lá, pega a vassoura, leva para fora, põe no jardim, né? Então a gente vai fazendo esses hábitos. E o que a gente tem que fazer? O nosso papel, então assim, se está dando barata na minha casa, quer dizer que a minha higiene não está muito boa. Então, eu tenho que melhorar, eu tenho que olhar o que está acontecendo com esgotos, alimento que está ficando de fora. Então, a gente toma esses cuidados preventivos para não ter que chegar nesse outro ponto. Então, existe um certo planejamento ético da gente pensar que tipo de vida que a gente quer levar para que a gente não esteja interferindo nos animais o tempo inteiro. Mas o problema, majoritariamente, se dá através da alimentação. Por quê? Tem toda uma alienação, não é a gente que está indo lá caçar e matar o boi. Tem toda uma indústria que, inclusive, está moendo trabalhadores constantemente nesse processo, que, inclusive, está pagando políticos em esquemas de corrupção, porque o ruralismo... os deputados... Exatamente. A bancada ruralista ela é totalmente entrelaçada nesse processo. Então, a gente precisa falar do modo de produção. E, para mim, isso tem tudo a ver com o marxismo, isso tem tudo a ver com ser anticapitalista. Eu e uma camarada, a Mayla, a gente fez uma tradução, depois uma revisão de umas teses de um coletivo alemão, que são 18 teses sobre marxismo e libertação animal, e vai ser publicado em breve. E nessas teses fala, a gente tem algumas diferenças com algumas perspectivas do movimento vegano. Então, assim, a Peter Singer, que é um grande filósofo antiespecista, que na verdade é um racista xenófobo, a gente não gosta desse cara, ele é antifeminista, a gente não quer usar ele de referência, então a gente joga ele pra lá. Mas ele é o cara que é famoso por falar sobre o que é especismo e é preciso ser antiespecista. Mas, mais do que isso, a gente tem que olhar para essa questão da materialidade da coisa. Hoje em dia, em termos de condição estrutural do planeta, é obsoleto comer carne, aquilo que eu falei de obsolescência. É obsoleto comer carne, porque a gente consegue ter uma comida, né, ter uma dieta nutritiva, com as proteínas. Com proteína suficiente. Exatamente, sem comer carne. Só que a gente tem um sistema desigual, a gente tem um sistema que é fundado em vários tipos de exploração, e ele quer garantir que algumas pessoas não consigam escolher o que tem que comer, então vai
até a pessoa que está passando fome, morrendo de fome. Milhões de crianças morrem de fome todo ano nesse planeta. E até o ponto da pessoa que tem tudo na mão, porque o sistema é desigual. Então, eu não posso comparar essas pessoas e falar para ela assim, ei, você que está na rua e você só tem o que te dão. Você não pode comer carne. Não faz nenhum sentido eu falar algo assim. O que eu preciso fazer, então, se eu quero libertar os animais, é também mexer nesse sistema. Eu tenho que eliminar a parte da produção e eu tenho que garantir vida digna para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso, porque aí vira uma questão de soberania alimentar. É por isso que um grande aliado nosso é o movimento dos trabalhadores sem terra. São os movimentos de campesinos. Porque a reforma agrária é essencial para a gente ir lá e bater de frente com o agronegócio no Brasil e a gente poder garantir outras formas de produção que não sejam monocultura, cheia de agrotóxico, fertilizante, que está acabando, empobrecendo o solo, e que a partir disso a gente tenha maior variedade. Eu vou até soltar um dos vídeos próximos agora, o Tese 11, falando justamente disso. Hoje em dia a gente come muito mal, a gente quase não tem acesso. O pessoal olha para uma cenoura e fala, uma cenoura laranja. A cenoura original era roxa. E a maior parte das pessoas não sabe que a cenoura original era roxa. Pois é. Era roxa. Como é que ela foi ficando laranja? O ser humano foi fazendo seleção, né? Seleção de espécies. A batata, o milho, os povos originários da América Latina mexeram no milho várias vezes. Mas isso é... Mas o mercado decidiu que a cenoura que vende é a laranja. Então é ela que vai parar na gôndola do supermercado. E aí o pequeno agricultor, se ele produz a roxa, ele não vende. Porque ele não consegue adentrar no mercado. Então ele também vai ter que fazer a laranja. E aí se ele quer competir com o preço do agronegócio, ele vai ter que usar agrotóxico também. E é assim que a cadeia vai se reproduzindo e o agrotóxico vem parar na nossa mesa e a gente só vê um tipo de cenoura, 2 tipos de tomate, e a gente acha que alface é só desse jeito, e a gente vê uma maçã e se ela não for perfeitamente redonda, ela não presta. Então eles vão manipulando, e aí fala assim, mas o capitalismo dá tanta escolha. O capitalismo, ele diminui a nossa escolha. Ele está diminuindo a variedade do que chega até a gente, e são 10 grandes conglomerações de sistema alimentício que controlam tudo isso. A diminuição da variedade eu sinto muito claramente, principalmente no Brasil, onde eu, quando era novo, tem um número enorme de frutas de origem brasileira e outras não de origem brasileira, mas que se vendia aqui muito. Mas tem frutas autóctones que você não encontra para comprar mais, porque só vende aquele negócio que tem em todo lugar, no supermercado, em todo lugar do mundo, maçã, pera, uva. Isso para mim eram frutas estrangeiras quando eu era menino. Super longe, a pegada de carbono é gigantesca, o desperdício é gigantesco, porque transporte de frutas assim tem que ser transporte com toda uma tecnologia de refrigeração, então de armazenamento, aí eles colocam cera em cima. É uma loucura. Eu, quando eu era novo, a gente falava muito em saputi, gostava de comer saputi. Você não acha então, saputi tem que ir lá pra difícil? Brasília, tem muito saputi em Brasília. E você fala, tem lugares que tem, mesmo no Rio eu acho, aqui em Salvador eu acho, mas tem que procurar. Eu cheguei com uma caixa de saputi em casa e as pessoas, o que é isso? Nunca comi. Muita gente, às vezes eu falo saputi e a pessoa não sabe. A Ângela Maria, que foi a cantora mais famosa do período dela, o apelido dela era Saputi, por causa da cor, que ela era mulata. E ninguém mais conhece. Hoje em dia eu falo com as pessoas jovens, saputi não sei o que é, não sabem. Entendeu? Só sabe que é maçã, tem uma coisa pera muito e forte uva. do capitalismo, né? Que é um processo de industrialização que desvincula o campo da cidade. Então parece duas coisas separadas. Então o conhecimento ele passa a ser produzido separadamente também. Então eu sei que muita coisa que eu sei até hoje é por conta dos meus avós que vieram da roça. Meus pais cresceram na roça e desde pequena eu pisava na roça, eu aprendi a plantar milho com meu pai, aprendi a plantar mandioca, identificar isso aqui, que vai sair melancia disso aqui. Mas se eu tivesse crescido só naquele meio da cidade, eu provavelmente não saberia nada disso. Eu descobriria de novo hoje, vendo um Instagram, assistindo a Bela Gil, vendo uma coisa no YouTube. Mas aquele conhecimento ele vai se perdendo por conta desse distanciamento também. E é muito legal ver
o MST trabalhando nessa questão assim da agroecologia, que a gente quer uma reforma eu conversei agrária. Com eles aqui na Bahia um bocado. Exato, agroecológica e popular. E aí várias vezes a gente está conversando com os agricultores e eles estão falando, olha, isso, chama isso. Eles estão apresentando coisas pra gente. E aí hoje em dia, parte da comunidade científica está assim, uau, que interessante essas plantas alimentícias não convencionais. A amiga minha, que é a Bruna Oliveira, ela trabalha com essa questão das punks, e ela fala assim, por que você está falando não, né, plantas alimentícias não convencionais? É porque a gente estragou. Elas eram convencionais. A gente foi lá e separou desse processo inteiro. E a gente não falou nada sobre a Palestina, depois a gente fala. Mas eu posso lhe fazer uma pergunta, talvez antipática ou desagradável ou difícil? O fato de o mundo vir se desenvolvendo com uma aparentemente necessária exploração de pessoas, de grandes grupos de pessoas por pequenos grupos de pessoas, né? De diversas formas, inclusive chegando na coisa moderna. Esse mundo conseguiu reproduzir a espécie humana num número estupendo e, no entanto, ainda assim, também, apesar de precisar da exploração e da injustiça e da má distribuição de renda e da desigualdade, ele é um mundo que conseguiu ficar gigantescamente habitado e, ao mesmo tempo, relativamente diminuir a pobreza. E diminuir o que se chama de pobreza. Você passa a chamar de pobreza uma coisa que na Idade Média não era pobreza, coisa, que no Renascimento não era pobreza, que no século XIX, entendeu? A pobreza, não era pobreza. Ela também é um conceito histórico. Ela também precisa ser analisada. Claro. Então, assim, o que é a exploração de trabalhadores hoje e o que é a exploração de trabalhadores na época que Marx estava escrevendo Capital Volume 1. Então, essas condições elas vão mudando. O que a gente compreende é que o capitalismo, ele acelerou muito esse desenvolvimento das capacidades produtivas, porque ele precisa manter essa acumulação contínua. Um desses elementos foi justamente a colonização. Aí eu aproveito até para a gente costurar um pouco disso. A gente vê que a disputa que ocorre ali no Oriente Médio é uma disputa também por recursos. Quando eu tava na Palestina, um dos recursos mais escassos é justamente a água. Então, se puxava a água para o agronegócio de Israel, que estava ocupando a região ali da Cisjordânia, e aí não sobrava para o pequeno agricultor palestino. Então, essa disputa de recurso, ela faz parte de todo esse jogo. Mas o que a gente compreende é o seguinte, no mundo hoje, globalizado, totalmente conectado, a gente sabe o que está acontecendo em vários lugares diferentes, é possível a gente desenvolver tecnologia, a gente melhorar coisas com o objetivo de fazer aquilo. A diminuição da pobreza pelo capitalismo não é porque falaram assim, ai, que coisa ruim, é que se precisa de consumidor. Se a gente vai produzir esse monte de mercadoria, tranqueira na maior parte do tempo, coisas que foram feitas para quebrarem daqui 6 meses, e a gente precisa que as pessoas, em vez de consertar, elas continuem comprando, então tem que ser mais barato comprar, você precisa produzir em altíssima escala para diminuir o preço. É aí que vem a parte que eu estudei economia e isso me ajudou a ser, eu acho que uma marxista melhor nesse sentido. E você precisa de consumidores. Você precisa, para onde que você vai escoar tudo isso? E aí você vai ter níveis de consumo. Você vai ter quem você vai jogar a mercadoria mais cara, que é aquela que geralmente vai ajudar você a absorver um pouco do seu custo, e quem você vai empurrar as coisas mais baratas, mais descartáveis, onde você vai ganhar no volume e não no produto em si. É por isso que a gente tem uma indústria enorme de plástico hoje, e o problema não é só o canudo. A maior parte do plástico que é utilizado e descartado, é da embalagem. Então, esse é o problema da cadeia produtiva lá no começo, não é porque você chegou num lugar, você não consegue falar, tá, eu quero isso aí, mas eu quero sem plástico. Aí eles vão arrancar o plástico e vão jogar fora, porque o plástico já foi utilizado. Então, não muda nada. E hoje em dia tem um negócio de botar um plástico em cima de tudo. Eu vou fazer show no camarim, tem um plástico assim fininho que cobre as frutas, cobre o sanduíche, cobre antigamente os copos, a gente jogava um pano de prato, tudo que você vai pegar tem que...
É isso. Eu digo, mas eu estou eles criam uma respirando o cultura. mesmo ar que passa por dentro do copo, não precisa botar um plástico em cima do copo, ou o plástico fica grudado. Né? O que é que E eles chama vão aquilo? criando essas falsas necessidades. O Galbraith, que não era nem marxista nem nada, um economista, ele falava disso. Tem o consumo que é o consumo meio que da personalidade. Ah, eu gosto disso, então pega aquilo. E o consumo que é um consumo que ele só existe por necessidade do capitalismo empurrar coisas até a gente. E esse é o consumo mais comum que existe e ele hoje em dia ele é acoplado. Então, se você quer você quer um cereal, você quer comer um cereal, é muito mais difícil hoje em dia você comprar granel. A conveniência te trouxe ao supermercado, você compra na embalagem. Então, não tem como você comprar o cereal sem o plástico, sem a parte do papelão. E aí, se tem essa parte do plástico e do papelão, quer dizer que também tem toda uma indústria relacionada ao marketing, a figura ali, e aí vai ter a parte do transporte. Tem aquela pessoa que é responsável por fazer o lobby com o supermercado para garantir que aquele tipo de cereal esteja na prateleira. Então, o capitalismo, ele gera novas necessidades. É exatamente isso. Então, para a gente estar combatendo esse processo, por isso que a gente tem que ir na raiz. Por mais que as modificações individuais sejam muito importantes, e eu acredito que elas ajudam a dar exemplo, elas ajudam na nossa imaginação e elas já ajudam a diminuir um certo impacto, porque, afinal das contas, um bife a menos é um animal a menos ali, né? Se a gente juntar tantas pessoas, parar de comer carne, diminui um pouquinho. Só que a indústria não é boba, então ela vai tentar aumentar, criar um novo hambúrguer do McDonald's na Índia, ou na China, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, para poder garantir que eles continuem crescendo. Então, a gente tem que voltar para a raiz por conta disso. Mas trazer aquela dialética entre o individual e o coletivo. E o coletivo vai partir desse estrutural, mexer nessas estruturas. E a gente, fazendo isso, a gente compreende que, olha, quando algumas coisas melhoraram através do capitalismo, é pela necessidade do capitalismo de manter o seu ciclo de acumulação. A gente quer que as coisas melhorem porque a nossa necessidade é outra, é emancipação. Tá certo, eu concordo totalmente com você, torço por você. Vem com a gente, é assim. Eu tô indo. Mas o problema é pensar o que é mesmo a possibilidade da condição humana, né? É o tal, né? A frase mais famosa do Gramsci é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. E é isso, e é o que faz a gente levantar todo dia de manhã. Eu adoro isso. Assim, Gramsci é uma grande figura. Sim. Não à toa o Olavo de Carvalho odiava tanto, odeia até hoje. Odeia e copia, né? Tenta copiar, faz uma caricatura. Faz o contrário, na verdade, uma caricatura. É o que eles tentam fazer. Quando... Ele pensa que é uma jogada esperta e que eles estão fazendo o que o Gramsci queria que a esquerda fizesse. Exato, mas o que ocorre hoje é que quem tem hegemonia são eles. Então é a gente que tem que construir uma outra hegemonia. Mas essas coisas têm transbordamento. Tem um lado que aí não é questão de otimismo e pessimismo, porque havia um certo pessimismo nessa minha pergunta que eu disse que poderia ser antipática. Porque é um negócio do... Por exemplo, quando você lê Freud, ele é muito mais pessimista do que Marx. Mas esse é um problema da psicanálise. É uma questão. Ou um problema, ou uma virtude. Sabe que eu conversei isso com um analista muito inteligente, e eu falei assim, mas eu lendo aqueles negócios de Freud, né, sobre a sociedade e tal, na verdade, parece que eu reconheço mais do que nos textos de Marx, que são especificamente sobre a sociedade. E aí o analista me disse assim, sabe o que é? É porque Freud entendia mais de gente. Mas isso é verdade, E até porque, Freud entendia mais de gente. O texto mais otimista de Marx continua sendo o Manifesto do Partido Comunista, porque foi escrito, foi encomendado para ser inspirador. Porque, no geral, ele está fazendo um diagnóstico da realidade. E a realidade era muito ruim, continua sendo majoritariamente ruim. Mas então... o sonho dele é o mundo da liberdade. Esse eu conheço. Exato. Para mim, é nisso que a gente tem que focar. O Rei da Liberdade, isso eu conheço desde jovem, essa ideia, já li, citado em trechos, já ouvi em conversas. Pois é, e é essa parte de Marx que eu gostaria que as pessoas conhecessem mais, porque o pessoal fica achando que liberdade é movimento Brasil livre, então tem uma coisa muito errada. Vamos torcer.